Oi, oi! Saudações, meu povo! Sejam bem-vindos a esse momento no espaço-tempo. Como é que vocês estão? Eu me chamo Estel, para quem é novo, para quem está chegando agora por aqui. Para quem já é inscrito, sejam bem-vindos de volta. É sempre bom estar aqui e é sempre bom ver pessoas se inscrevendo também. Eu fico muito feliz, então cogite se inscrever se você ressoar com as mensagens que saírem aqui, tá? Então vamos nessa, começar aqui, acessar esse campo mais profundo, esse lugar mais profundo da experiência, de forma que a gente possa acessar mais possibilidades, né? Então vamos lá, grande espírito, consciência infinita, o que é que a gente tem a trazer aqui para o coletivo que vai chegar nesse vídeo e que está aqui também agora, na não linearidade do tempo. 3 de ouros. O meu dedo tá sujo de chocolate aqui. Pronto. 3 de ouros, olha só. Expansão. Expansão profissional, momento de expansão profissional. O que mais sobre esse 3 de ouros? Pode ser também colaboração, né? Pessoas que chegam para colaborar com você ou também a sua equipe espiritual se tornando mais próxima. 7 de ouros. A gente está falando sobre algo no campo profissional aqui. Página de ouros aqui no fundo. Bom, isso aqui tá... E assim, né? 3 com 7 dá 10. Eu vejo vocês com uma receita ideal para fazer algo dar certo nesse momento na vida de vocês, sabe? Algo no que vocês vêm se dedicando e que talvez vocês estejam se questionando assim, mas como é que eu faço isso dar mais certo? Como pode melhorar, né? Como pode melhorar? E eu vejo vocês recebendo uma colaboração, uma contribuição, seja de alguém, de pessoas físicas, ou seja de pessoas de consciências extrafísicas, que vai fazer isso impulsionar, que vai dar uma colaborada nessa estrutura que você está criando, tá? Tipo assim, como se fosse você recebeu uma mãozinha do universo, por exemplo. Enquanto você está fazendo uma coisa, também tem isso. Às vezes, essa ajuda, essa colaboração vem de você fazer o que precisa ser feito da forma como é possível agora, mesmo que você não obtenha os resultados estratosféricos que você gostaria de ter nesse momento, mesmo que os resultados estejam saindo um pouco diferente do que você esperava, o negócio é continuar cultivando, né? O que mais? Cavaleiro de espadas invertido aqui. A gente está falando sobre não ter pressa. Rainha de ouros. Me fala mais sobre esse cavaleiro de espadas invertido. Aqui pode ser uma pessoa que venha com a energia provocativa, né? E venha querer oferecer algum tipo de tentação, assim, não é exatamente essa a palavra, mas assim, de falar, ai, nossa, mas será que. Ou até a sua própria mente, né? Será que não era pra ir mais rápido isso? Será que não tá dando certo? 4 de paus. Sem pressa. Aqui também me fala assim, sem tomar atitudes precipitadas, entendeu? Sem descontinuar o processo.
continua o processo, continua tendo paciência, cuidando de você, sem deixar que a sua mente ou a opinião de outras pessoas entrem nesse processo. Então fica bem atento assim, tipo, não vai se queixar para alguém e dizer assim, ai, porque, poxa, sabe, é um processo que onde, né? Onde quem tiver que chegar vai chegar naturalmente. Você não precisa buscar ajuda de outras pessoas nesse momento em relação a isso, sabe? Aqui a paciência é o segredo do sucesso, porque isso vai ganhar estabilidade, isso vai ganhar estrutura. O mundo, isso vai ganhar estabilidade, isso vai ser consolidado, entendeu? O mundo é a energia da casa 10, energia de Capricórnio, casa 10 do mapa astral. Então isso fala sobre quando a coisa ela atinge o seu ápice, né? Uma conquista ali acontece. Sobre o que a gente está falando aqui para o coletivo? 5 de copas, 10 de ouros, 3 de paus. Aqui eu tô falando com pessoas que precisaram tomar uma decisão muito racional aqui, que perderam algum tipo de estabilidade e que precisaram abrir novos caminhos, que precisaram apostar em novas direções aqui. Então, isso aqui é uma confirmação, né, de que vai dar muito certo isso aí que você está criando e que você vai ter sim colaboração, mas que isso vai vir naturalmente. E também confirma essa coisa de você estar no caminho certo aqui, de que a sua visão foi sim estratégica e considerou as coisas a longo prazo. Aqui tem alguma parceria que vai surgir realmente para te ajudar a chegar nesse sucesso. Aqui eu vejo vocês com esse rei de espadas, né? Com essa visão estratégica de que, tá, tudo bem, eu vou precisar abrir mão de algumas coisas, eu vou precisar abrir mão de algo que eu sempre fiz, ou que a minha família sempre fez assim. E a princípio vai ser meio difícil, porque eu vou sentir como se eu tivesse perdido a minha tranquilidade, ou a minha confiabilidade, ou até mesmo a confiança de algumas pessoas ali que eram minhas amigas, né, entre aspas, né, para quem for aí o caso, e você abriu mão disso. Então, assim, primeiro de tudo, parabéns pela coragem, tá, de apostar naquilo que o seu coração estava te guiando aqui. Aquilo que você talvez passou tempos e tempos namorando no horizonte, né? Vislumbrando tudo que você podia ser. E você optou por isso. Então, com certeza o universo tá para colaborar com você, tá? Porque eu gosto, as mensagens às vezes se intercalam assim, e agora me veio isso. Da leitura da aranha, os seus sonhos são sagrados, entendeu? As suas vontades que nascem das virtudes do seu coração, né, que vem desse lugar criativo, elas não estão aí à toa, né? É o próprio universo, a própria divindade, a própria consciência que coloca isso no nosso coração, que fez a gente com aquela configuração ali específica. Então aqui você precisou ser muito racional em deixar para trás algo que já era meio não, que já era totalmente consolidado aí na sua vida. Vibes mudança de carreira aqui, né? E aí, ó, Cavaleiro de Ouros com 2 de copas. Aqui eu vejo uma parceria profissional supimpa. Veio essa palavra, supimpa, essa parceria aqui, sabe? É alguém muito confiável e que vai trazer, vai colaborar com você
nesse sentido do sucesso, da vitória, do reconhecimento. Vamos pegar mais aqui. O que mais sobre isso para o coletivo? A leitura tá bem terrestre, né? Às vezes vem umas leituras assim mais viajandonas, mais viajadas assim. E outras vezes vem umas mensagens práticas, bem práticas. Sete de paus. Defenda suas convicções. Não arreda o pé, entendeu? Coloque seus limites saudáveis. Persevere. Persevere. Mesmo que você tenha que dizer alguns nãos, né? E colocar limites nas pessoas e dizer, não, agora não dá, é só até aqui, preciso fazer isso, preciso priorizar tal coisa, né? Acho que é um momento que pede bastante isso. E aqui no fundo a gente tem ela, a querida divina imperatriz, né? Então, assim, fertilidade e abundância, gente. O sol, vocês vão dar origem aqui a uma nova vida muito mais, com muito mais vitalidade, com muito mais alegria. É isso que está sendo gerado nesse processo. Me clarifica o Cavaleiro de Espadas um pouco mais. Que ele veio aqui como um ponto, assim, de atenção, sabe? Para uma energia para evitar esse Cavaleiro de Espadas invertido. 9 de ouros. Valor próprio, investir os seus recursos em você. Autonomia, independência. Aqui é bem isso, né? Me confirma essa coisa de alguém, assim, alguém que vem falar coisa e tipo assim, ai, porque as coisas poderiam estar acontecendo de outra forma, ou então, sei lá, querer dar opinião, ou trazer comparação, alguma coisa desse tipo. Alguma comunicação que não ajude em nada, né? Comunicações que são muito mais um teste espiritual do que uma colaboração de fato, né? Então, assim, vai ter essa necessidade também de você reconhecer quando abrir espaço para colaboração, porque vai ter coisa que vai querer colaborar, mas que não é essa a intenção, sabe? É como se hum, enfim, acho que já deu para entender, né? E aí o que pede é isso, que você esteja no seu valor próprio, persevere na sua autonomia, é, mantenha, não gaste energia com isso, entendeu? Valorize seus recursos, valorize a si mesmo e não abra mão do seu lugar de poder quando essa situação se mostrar. Que pode ser até algumas trocas muito rápidas assim também, ou ríspidas, enfim. O louco, salto de fé. Aqui mais uma vez me fala sobre autoconfiança e sobre essa certeza de que vai dar certo, tá? 5 de ouros e 9 de copas. Me vem assim, eu dou esse salto de fé porque eu sei que nada vai me faltar. Mesmo que as coisas aparentemente estejam num lugar de escassez, eu sei que é a minha frequência que muda a situação, não é opinião alheia, né? 9 de copas, 4 de espadas, o rei de paus. Então é assim, eu tenho esse senso de completude emocional dentro de mim, porque eu já deixei para trás, porque eu tive a coragem de deixar para trás, né? E aqui pode até ter sido uma perda que não estava tanto no seu controle, esse 5 de copas. Talvez você não quisesse exatamente ter perdido isso, né?
essa estabilidade que você tinha, mas você é como se você tivesse feito do limão uma limonada aqui. E você percebeu que você era mais feliz assim, que você é mais feliz assim. Mesmo que às vezes você precise exercitar a paciência, entendeu? Então, aqui você tá curando muita coisa nesse processo. Caiu aqui o Sol, a Estrela e o Três de Espadas. É um ganho de consciência aqui em relação a se libertar de qualquer coisa que pudesse ferir os seus instintos, a sua intuição, o seu bem-estar, a sua prosperidade. E você conseguir enxergar as coisas de uma forma próspera, de uma forma que você sabe que é uma questão de tempo e de você nutrir essa coisa que você está fazendo, que ela sim vai crescer. Talvez requeira alguns sacrifícios, sim. Talvez não. Aqui requer um se render ao tempo divino das coisas. Esse é o exercício de paciência em questão. Mas você sabe que a sua visão de futuro vai se manifestar. Dois de paus, rainha de espadas. É quase como se você tivesse com um foco muito assim, tipo, eu quero chegar naquele lugar, naquela versão de mim, sabe? Eu tô pegando uma energia de muita transformação aqui, e é como se você tivesse olhando pro horizonte, tipo, eu reconheço que o sagrado da minha vida é experienciar o meu máximo potencial. E eu olho pro horizonte e eu vejo que é nessa energia de rainha de paus que eu quero estar. E é para isso que eu tô. E é nisso que eu tô colocando meu foco agora. É sobre isso que eu. É com isso que eu nutro as minhas ideias. Porque esse é o meu ideal. E eu tô com foco nesse ideal. E é por ele que eu tô fazendo esse sacro ofício. E que eu tô cultivando essas coisas. Clarifica o 3 de ouros. Rainha de ouros. É muito isso. Essa rainha de ouros tá me falando sobre o quanto que essa colaboração ela vai ser nutritiva, o quanto que essa colaboração vem de pessoas ou de energias que não vão colocar seu valor à prova, entendeu? Que vão perceber o nível de coisa que você está fazendo, que você está criando, sabe? Que não vão querer te dar qualquer coisa além do que você realmente merece. São pessoas que reconhecem esse valor e que não vão questionar isso. Mas vai aparecer também as pessoas que vão colocar seu valor em questão. E aí é nesse ponto que você precisa se posicionar e dizer assim, não, eu acredito no que eu sei, eu acredito no meu propósito, sabe, na minha autonomia, na minha capacidade, nos recursos que eu tenho, na minha capacidade de administrar esses recursos, de fazer escolhas que sejam alinhadas, enfim. Ó, 2 de espadas, 9 de espadas é a temperança. E o 10 é rei de copas e o 10 de espadas. Aqui tem muito assim, tipo, eu não vou me preocupar. Eu não vou abdicar da minha paz. Eu vou ter toda a paciência do mundo, mas eu não vou abrir espaço para nada que venha me preocupar.
Sabe quando a sua paz se torna a coisa mais valiosa do mundo? Independente do que o mundo esteja caindo lá fora e que as pessoas estejam. Aqui tem uma coisa muito de um ritmo próprio também. De você vivendo no seu próprio ritmo. E isso tá te trazendo um amadurecimento emocional sinistro, sem igual, assim, tipo, você tá num processo de cura profunda também, enquanto você tá se dedicando a isso, e isso tá te conferindo esse autocontrole emocional. É o exercício da coisa, o autocontrole emocional, sabe? É tipo o brinde da história, né? É o que tá por baixo, é o presente, a bênção disfarçada nisso tudo. Certo, o que mais então que a gente pode falar? Três de copas, temperança como um desafio. Aqui tem, talvez você, não sei se você foi meio que excluído de algum grupo que não tinha muito essa coisa de paciência, talvez, ou do tempo natural das coisas, que não tinha maturidade, entendeu? Você saiu de um contexto onde não existia maturidade. Pessoas talvez muito ansiosas, frenéticas, que queriam que tivesse coisas acontecendo o tempo inteiro e que, tipo assim, pode ter sido difícil e dolorido você se desprender desse contexto, mas foi realmente o melhor para você, porque o seu emocional precisa ser a sua prioridade, né? O seu sistema nervoso, sua paz realmente precisa ser sua prioridade, sabe? E se relacionar com essas pessoas não deixava espaço para essa frequência de paz, de vou me conscientizar dos meus processos, vou. Eram pessoas intranquilas. É, quatro de copas, tipo assim. É quase como se vocês sentissem, tipo, nossa, eu já passei dessa fase. Já passei dessa fase, cara. E assim, poderia até ser que essas trocas elas te ajudassem num nível prático, mas era só isso. E a coisa acabava entrando num ciclo repetitivo ali e numa, numa mesma narrativa, às vezes até com coisas que eram meio ocultas, segredos. A gente tem aqui o 6 de ouros com o rei de ouros e o 8 de ouros, né? Que é tipo assim, essa troca que é equilibrada no campo da matéria, né? No campo prático, no nível prático da coisa, a troca é equilibrada. Eu sabia lidar com aquilo né, de boa, assim, tipo, eu conseguia resolver as coisas, se isso foi um trabalho, se isso era um estilo de vida que você tinha quando estava nesse contexto, com esse grupo, com essas pessoas. E aqui tá me vindo até outra coisa, né? Que talvez você tivesse dificuldades relacionais, dificuldades de enxergar os seus padrões de insatisfação, de insatisfações, quando em relação à confiabilidade, quando em relação a lidar com grupos. Isso pode ter vindo à tona nesse processo. Então, eu vejo que foi uma linha de chegada mesmo. Foi um ponto assim de virada, onde daqui não tem mais como seguir dessa mesma forma, sabe? Você precisava dar um passo para trás e voltar a sua atenção para isso que você agora está tendo a chance de focar, criar, se dedicar. O que mais?
o julgamento. Uma consciência desperta, né? Uma mente, uma percepção clara, uma expansão de consciência, né? Que realmente fala, daqui pra frente tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente, né? Então, assim, não dava mais pra continuar fingindo, né? Botando a sujeira pra debaixo do tapete. Agora é como se você estivesse atendendo a um chamado maior, a um caminho que é seu, a um caminho que é destinado para você, né? Que só você poderia fazer isso por você. 6 de espadas e a justiça. Então é realmente assim. Agora eu sei o caminho da minha tranquilidade, eu sei criar esse espaço dentro de mim agora, depois que eu passei por isso. Eu amadureci. Eu encontrei pessoas, outras pessoas, inclusive essas que vêm para colaborar, elas vão te ajudar a seguir em frente também dessa situação, né? Porque foi bem divisora de águas. Então eu vejo que vai fazer parte de um processo de você elaborar e assimilar tudo que você viveu, tudo que você passou. Porque isso é realmente uma justiça no seu campo emocional aqui, a justiça com a Rainha de Copas. Com a sua sensibilidade, com a sua nutrição, com sua capacidade de fertilizar os seus projetos, de fluir, né? Com a sua capacidade de fluir sem estar precisando se preocupar em me veio agradar e também assim cortando uma uma fase, colocando um ponto final assim, numa fase da vida em que você talvez se deixava muito ou se permitia além do que era saudável nesse contexto. Dá mais um aqui, por favor. 6 de paus. Sucesso, reconhecimento público, vitória e principalmente superação de conflitos aqui. 5 de paus no fundo. Rei de copas e 8 de copas aqui. Então é isso, era um conflito que era em relação à sua maturidade, simplesmente porque não batia mais ali, né? E agora você conquista, você acessa uma nova fase na sua vida. E esse sucesso, ele vem porque você escolheu ele, simplesmente. Como pode ser mais incrível? E você deixou para trás bagagens emocionais que só te traziam confusão emocional, assim, sabe? Tipo, no sentido de deixar para trás essas coisas que às vezes a gente fica por conveniência, mas que deixavam a gente ali num limbo, de tipo, sempre imaginando que outras possibilidades poderiam acontecer, mas nunca vendo aquilo se realizar. Então, no momento em que você deixa para trás isso, que você faz as escolhas que são alinhadas com o seu coração, como eu vi aqui que você fez, você realmente recebe uma ajuda para você testemunha a generosidade da vida para que os seus planos se tornem realidade. E assim, não vai ser nada muito tranquilo, realmente. Vai envolver muito desapego, muita mudança de paradigma. A torre e a morte aqui. Mas tá bom, eu me empolgo. Se você já viu algumas leituras, talvez você saiba que eu me empolgo com o fundo do deck. Vamos pegar mais cartas. O que mais aqui para o coletivo? E já na reta final aqui da mensagem. Eu acho que não tem mais nenhuma carta do tarô já que já deu a sua mensagem, já entregou o que tinha para entregar. Então vamos finalizar com o oráculo. Acredite na sua própria magia. O que mais? Orientação final. Qual a orientação final para o coletivo? Yes! Yes!
Aqui a gente tem a carta do banquete. Diminua o ritmo e celebre a si mesma. Que ela tá bem chefona aqui, né? CEO da própria vida. Tipo assim, não me importo que as coisas estejam sujas, eu vou me nutrir. Tipo assim, eu não vou fazer nada por obrigação, por aparência que seja, eu vou priorizar o que me nutre. Senti vontade de ler o texto dessa carta. Calma que os textos desse oráculo eles são curtinhos, tá? Então assim, ó. Diminua o ritmo e celebre a si mesma. Às vezes a vida fica muito agitada e o inevitável acontece. Esquecemos de dar um tempo e celebrar o que merece ser celebrado. Essa coisa do tempo, né? O tempo natural, a paciência, o abrir espaço. Certifique-se de que você faça isso a partir de agora. Se nunca pararmos para reconhecer plenamente tudo de bom que temos, então as coisas ruins podem nos derrubar de uma forma mais dura do que aconteceria se tivéssemos celebrado. Enfim, mas eu vejo mais essa coisa de você se priorizando e isso sendo o principal para você estar nessa postura de CEO da própria vida, de eu que dou os comandos, né? E, e o quanto que isso é necessário para o sucesso dos projetos, né? E até mesmo essa parte de celebrar, de, de reconhecer o ponto em que você está, sabe? Não, justamente, não deixando que coisas externas venham dizer para você que você deveria estar mais ali, ou mais acolá, ou deveria fazer assim, assado, mas sim você celebrar o exato ponto da jornada em que você está agora, porque também tem um bom presságio aqui, onde as nuvens estão se dissipando e logo virá o sol. Tá? É o fim de uma tempestade, é o fim de um furacão, é o fim de uma dor de cabeça. Então, isso é a principal coisa para ser celebrada nesse momento. E aqui, essa carta, no fundo, que é parecida com o julgamento, que fala sobre a gente viver a vida com mais propósito, para além das necessidades básicas, né? Para além do campo material, de simplesmente a gente se alimentar, né? Viver assim, se alimentar, se cuidar, etc. Para além das necessidades físicas, isso que eu tô querendo dizer. Então, aqui vem muito como orientação final você celebrar o fim de um período difícil. Esse processo todo já é o caminho na estrada do sucesso, tá? Mas eu sinto que tem mais alguma coisa aqui para sair. O que mais? Discernimento, escolhas feitas com sabedoria, amor próprio radical e colocar os seus conhecimentos em prática para que eles se tornem sabedoria. Então, assim, pode ter coisas que você ainda não esteja vendo. E justamente por isso, você vai precisar ter uma percepção mais refinada para você fazer as suas escolhas nesse momento. E o principal é que elas sejam a partir desse lugar de amor próprio radical. Não a partir da crítica, entendeu? E, e essa escolha, a partir do seu amor próprio, né, de você se amar incondicionalmente, está associada com você colocar em prática os seus conhecimentos, tá? Então, assim, escolher pelo seu amor próprio é o que vai assegurar a sua ascensão, o seu alcançar desse sucesso nesse momento, tá? Pronto, acho que é isso. Não vou mais me delongar muito, que já tá longa. Então, espero que essa mensagem tenha sido contribuição para o seu momento e até uma próxima aparição.